E aí galera, tudo bem? Hoje, no nosso episódio, eu gostaria de trazer uma pessoa, né, que é pastor de área, se eu, não sei se eu vou falar certinho aqui, mas é da Assembleia de Deus também Missão, e a gente vai estar conhecendo um pouco sobre a sua pessoa, né, e também sobre um assunto muito interessante que vem levantado muitas dúvidas e questões, principalmente nesse ano que estamos vivendo, né? Gostaria de apresentar para vocês, né, o pastor Jonathan. Jonathan, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, né? Eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, né? Eu nem imaginava se você ia ter tempo, né? Principalmente nesse fim de ano aí, você ia conseguir. Mas sinta-se à vontade, se apresente para o pessoal te conhecer. Também eu te conheço não muito, mas é sua hora agora. Pois é, meu amigo, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento para a gente conversar, bater um papo de um assunto tão importante, né? Meu nome é Jonatas, eu sou o esposo da Mirna, sou pai do Gabriel. Minha cidade natal é Belém do Pará, nasci e me criei ali naquela cidade. E eu sou de berço evangélico, nasci na Assembleia de Deus praticamente, a minha família é uma família evangélica e eu me criei nesse meio evangélico, cresci e até hoje estou envolvido com a Assembleia de Deus, que é a minha igreja, a igreja que eu amo. Uma das coisas que mais me atraiu na igreja e nesse meio evangélico foi justamente o meu envolvimento ali com a escola dominical. Eu sou apaixonado pela escola dominical desde que nasci praticamente, né? Desde que eu me entendo por gente, eu estou na escola dominical. Então eu sempre estive envolvido com a questão ali do ensino cristão, doutrinário, enfim, eu me criei nesse meio. E quando eu estava ali na fase da minha adolescência, dos 14, 15 anos, foi quando eu me passei a me envolver mais ainda com a escola dominical, sendo coordenador, e tive a oportunidade, por exemplo, de congregar com grandes pastores. Por exemplo, um dos meus pastores foi o pastor Gilberto Marques de Souza, que é uma grande liderança da Assembleia de Deus no Brasil, e eu fui ovelha dele, e enquanto ele pastoreava ali no campo do Maguari, Ananindeua, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser aluno do IBADEM, que é o Instituto Bíblico Teológico da Assembleia de Deus ali. E quando eu estava terminando o curso, eu me tornei professor também ali daquela instituição. Foi até uma coisa muito assim, que me deixou estupefato, né? Me deixou assim muito maravilhado, porque antes de terminar o curso, o meu diretor me convidou já para lecionar algumas disciplinas como teologia sistemática. Aí quando mudou a gestão do seminário, eu passei a ser professor, coordenador e secretário também do seminário. Então, eu estou envolvido diretamente aí com a teologia, com o ensino, com a escola dominical. Praticamente desde pequeno, desde a minha juventude, eu estou envolvido nessa área. E até hoje estou aí. Todos os sábados à tarde, às 4 horas, eu estou na minha igreja dando aula de teologia. E isso aí já se vai quase 10 anos agora em Parauapebas. Você lembra assim mais ou menos quando foi assim que você percebeu que você amava assim a palavra? Porque eu percebi que você é uma pessoa que realmente vive o evangelho, né? Já ia falando errado aqui. Mas você tem um ponto ápice, quando foi que você teve uma experiência para você realmente ver o seu propósito ali, né, dentro dos caminhos de Deus, né? É claro. Olha, eu sou de uma família evangélica. Cresci no lar evangélico, principalmente ali a minha mãe me orientando, me instruindo, eu e meus irmãos. Eu tenho um irmão mais novo, Jonas, e a minha irmã mais nova, Juliana. E, inclusive, eles trabalham também na igreja, assim, de forma bem assídua. E é interessante porque ali por volta dos 14, 15 anos de idade, foi quando eu comecei a me encantar pela pregação. Eu não falava bem em público, eu tinha o maior pavor de microfone, mas eu comecei a ser convidado e a ter oportunidades para falar. E eu me inspirei em alguns pregadores, assim, jovens pregadores da nossa igreja, e eu lembro que certas vezes, nas reuniões de círculo de oração, Deus tomava assim, algumas pessoas. Eu lembro de uma ocasião, era um dia de semana por volta assim, das 9 da manhã, um irmão estava visitando o círculo de oração e ele pediu para dar uma palavra, e não era ali da nossa igreja. Ele só pediu: olha, Deus queria só mandar uma mensagem para esse rapaz que está aqui, ó, que você um dia vai estar pregando e ensinando a palavra dele em alguns lugares diferentes.
E eu nunca esqueci disso. E tem outras experiências também que aquilo foi me impulsionando, me incentivando e me puxando para esse lado da pregação e do ensino da palavra de Deus. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo essa trajetória, eu vejo essa caminhada. Eu costumo dizer que eu estou na minha praia. Essa é a minha praia, né? Eu não me vejo fora desse ramo, fora desse caminho que não seja a pregação, o ensino da palavra de Deus. Nossa, que bacana. Jonathan, a gente hoje, né? Hoje na nossa atualidade a gente é bombardeado com muitas notícias, com muitos acontecimentos. Né? Algumas pessoas às vezes não conseguem, né, ter explicação para as coisas que acontecem. E há uma pergunta, né, que sempre fica, que as pessoas sempre se perguntam, principalmente quem já conhece esse meio cristão. Estamos hoje vivendo o fim dos tempos, ou talvez seja precipitado alguém acabar falando isso? No seu ponto de vista, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, em primeiro lugar, toda geração tem essa sensação. Se você olhar para a história, todas as gerações passadas sempre tiveram essa sensação. Se você fizesse essa mesma pergunta para um europeu lá por volta de 1914, estamos vivendo o fim dos tempos? Primeira Guerra Mundial estourando, com certeza as pessoas dizendo, estamos vivendo o fim dos tempos. Se tu fizesse essa mesma pergunta na Idade Média para um europeu também, por exemplo, com pragas se espalhando por toda a Europa, estamos vivendo o fim dos tempos? Com certeza a pessoa ia dizer, estamos vivendo o fim dos tempos. Então nós estamos, toda geração tem aquela sensação, parece que a coisa está piorando, parece que a coisa vai terminar, parece que a coisa vai acabar. Essa sensação sempre teve e sempre terá no coração do ser humano. Mas o que acontece? Quando a gente se reporta para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, aí tem um tema que é chamado escatologia. A escatologia é um ramo da teologia que fala sobre a doutrina das últimas coisas. Na verdade, não existe escatologia, existem escatologias. Por quê? Quando você vai na Bíblia, você encontra uma escatologia judaica, uma escatologia cristã e uma escatologia gentílica. Você encontra programas escatológicos diferentes. Aí, de acordo com a tua pergunta, vem uma palavra da Bíblia, uma locução, que é os últimos dias. Alguém pode falar assim, olha, a Bíblia fala que estamos vivendo os últimos dias. Só que já faz mais de 2000 anos que estamos vivendo os últimos dias. Porque esse termo bíblico de últimos dias diz respeito à presença de Cristo na terra. Esse termo últimos dias aparece lá em Deuteronômio 4, aparece nos livros proféticos. Paulo também menciona esses últimos dias. Então, se eu pegar esse termo últimos dias na Bíblia, iniciou com a vinda de Cristo, com a chegada de Cristo na terra. Tanto que Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas nestes últimos dias tem falado através do Filho. Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, Timóteo, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias surgirão homens vaidosos, egoístas, desobedientes, iracundos, mas foge do meio deles, Timóteo. Então, na concepção de Paulo e dos outros escritores bíblicos, eles já estavam vivendo os últimos dias. Então, eu posso falar assim, estamos vivendo os últimos dias há mais de 2000 anos. E eu já ouvi alguém dizendo assim, estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Só que a nossa geração é uma geração totalmente diferente da história. Nós somos a geração mais digitalizada. Nós somos a geração mais tecnológica da história. E nós somos a geração que está vendo, por exemplo, a nível macro, a nível mundial, as consequências do pecado. As consequências da pecaminosidade humana. Então, no caso, quando você fala desde da vinda de Jesus, quando ele anuncia que ainda virá, então, a partir daquele momento, há assim, um entendimento que inicia-se os últimos dias? Esse termo bíblico, é por isso que a gente tem que diferenciar o que é a linguagem bíblica e o que é a linguagem teológica. Eu costumo separar em dois planos. O primeiro plano é a linguagem bíblica. O segundo plano é a linguagem teológica.
O que é a linguagem teológica? É a reflexão sobre a Bíblia. A Bíblia usa o termo últimos dias. Mas se você analisar o termo últimos dias na Bíblia, diz respeito a esse período da chegada de Cristo na Terra, que já se iniciou e ainda está se desenvolvendo da história, os últimos dias. Então já faz 2000 anos que nós vivemos os últimos dias. E como seria então essa outra questão de que viver consequências de pecado junto com esses rumores de últimos dias? Como é que seria esse daí que você acabou? Aí o que acontece? Durante todo esse período de cristianismo na Terra, por exemplo, porque Jesus não era cristão. Porque cristão significa ser uma cópia de Cristo. Jesus nunca foi cristão. Jesus não é cristão. Porque cristão significa ser uma cópia de Cristo. Então o cristianismo vai surgir pós Jesus, século I em diante. Então nós estamos em 2024, né? Ou seja, é todo esse período de cristianismo. O que acontece? Uma das marcas do cristianismo, a sensação, a iminência da volta de Cristo. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios 10 para aquela igreja, diz, olha, nós somos aqueles que o fim dos tempos chegou, o fim dos séculos chegou. Então a sensação da volta de Cristo é uma coisa que pulsa no coração do cristão. Só que, em contrapartida, a gente vê na história os efeitos da pecaminosidade humana, os efeitos do pecado. Por exemplo, quando a gente vai para dentro do livro do Apocalipse, a gente vê ali o Apocalipse e tem gente que tem medo de falar do livro do Apocalipse, né? Tem gente que, não, Apocalipse é só coisas assim extraordinárias, sobrenaturais. Só que a própria palavra Apocalipse significa revelação, que é a primeira palavra do livro. Quando a gente vai para esse livro, a gente vê que, na verdade, o crente em Jesus, ele aguarda uma restauração completa. Ele aguarda uma restauração a nível de planeta, de criação e a nível também de humanidade. Por exemplo, quando surgiu o pentecostalismo no Brasil, o que movia os crentes pentecostais e até hoje nos move? A visão restauracionista. A visão de que a qualquer momento Cristo vai restaurar tudo. Criação, humanidade, tudo. É essa a sensação. E é uma sensação que a Bíblia nos apresenta. Essa visão restauracionista. Por exemplo, alguém pode perguntar assim, por que Jesus curou? Por que os 4 evangelhos mostram Jesus curando muitas pessoas? A cura, ela é uma prolepse. O que é uma prolepse? A prolepse, pois é, a cura é uma prolepse. A prolepse é uma antecipação de algo futuro. Ou seja, cada cura que Jesus fazia ali na época do século I e cada pessoa que é curada hoje já é uma antecipação daquilo que será no reino de Deus concretizado. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu te curei, mas eu só estou te dando uma amostra de como vai ser na eternidade futura. Saúde perfeita, saúde plena, não haverá doença, não haverá choro, não haverá enfermidade, não vai ter tristeza no céu, enfim, vai ser uma perfeição completa e total. Agora eu entendi. Entendeu? Então ele queria trazer um pouco do reino do céu para as pessoas aqui na terra através dos seus milagres, sinais. Por quê? É uma visão diferente. Por exemplo, existe uma linha teológica que fala do reino de Deus. O reino de Deus é o já e ainda não. Existe uma tensão entre o já e o ainda não. Por quê? Porque quando você vai no Evangelho, você vê Jesus dizendo, Mateus 4:17 em diante, por exemplo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Esse próximo aí não significa que está chegando, esse próximo significa que está acessível. Ou seja, o reino de Deus está próximo, está acessível. Jesus, ele trouxe o reino de Deus com ele. É por isso que Mateus 1 é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus, El é Deus, e Manos é mão. Ou seja, é um Deus que está ao alcance da nossa mão. Emanuel significa isso, um Deus que está ao alcance da nossa mão. É por isso que é Deus conosco. Jesus é o Deus de Israel que veio.
E quando ele veio, ele trouxe o reino, ele inaugurou o reino de Deus na terra. O que acontece? O reino de Deus está inaugurado, é o já, porém ainda não está concretizado, é o ainda não. Então, o crente, ele vive uma tensão. Todo crente em Jesus, todo evangélico, ele vive uma tensão. O já e ainda não. Espera aí, ele já veio. Ele já trouxe o evangelho. Ele já trouxe o reino de Deus. Ele já se faz presente. Mas por que tem pecado? Por que tem tristeza? Por que eu sofro? Por que eu choro? Por que a igreja é perseguida? É o ainda não. Então, todo crente vive essa tensão nesta realidade. É o já, mas é o ainda não. Porque o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi concretizado. A gente está vivendo essa realidade. O que acontece? Alguém me perguntou, por exemplo, sobre inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul esse ano, 2024, que devastou aquela região. Aí alguém até me perguntou, mas espera aí, a Bíblia não diz que Deus prometeu que não iria encher a terra com água? Eu falei, não, a promessa está de pé. Apesar das inundações, ele não encheu a terra com água. Mas o que acontece? Assim como nós, crentes em Jesus, aguardamos a nossa transformação do corpo, a criação também aguarda a sua ressurreição, a sua transformação. Está lá em Romanos capítulo 8. Paulo explicou que a criação geme esperando a sua redenção. Então, quando a gente vê furacão, terremoto, enchente, maremoto, tsunami, é a criação gemendo, aguardando a sua redenção. Mas qual é a nossa esperança? É aquilo que está lá em Apocalipse 20, 21, 22. João disse, e vi novos céus e nova terra. Ou seja, é uma nova realidade. Por enquanto estamos nessa realidade. Essa realidade imperfeita, essa realidade de contradições, essa realidade complexa, que a gente chega ao ponto de não entender muita coisa. Só que nós temos uma esperança, que nós vamos viver uma outra realidade futura, onde o mar não existirá. É aquilo que Pedro falou na carta dele, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então essa é a nossa esperança. É por isso que a gente vive uma tensão, Jair. Uma tensão, é o já, mas o ainda não. Quando a gente entende que existe essa tensão, aí a gente vira crente normal. A gente não se desespera. A gente não entra em parafuso. Todo crente que quando lê os evangelhos, lê o Novo Testamento, lê a Bíblia inteira, ele entende que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi concretizado. Alguém pode falar assim, mas espera aí, eu estou aguardando Jesus voltar. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Só que tem tanta gente pensando no céu que está se perdendo na terra. Tem gente dizendo, não, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Mas espera aí, ainda estamos nessa terra. Ainda estamos aqui. Então, se a igreja ainda está aqui, é porque Deus tem interesse com a igreja aqui nessa terra. Ou seja, o reino ainda não se concretizou. Eu costumo falar, por exemplo, sempre que tenho oportunidade, o que fazer enquanto Jesus não vem? Que ele vem, é o que a gente prega. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus santifica, e Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Mas o que fazer? O que eu, como cristão, evangélico, pentecostal, roxo, né, do Pablo Amarelo, o que eu posso fazer enquanto Jesus não vem? Aí a dica é, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Enquanto Jesus não vem, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Como é que eu cuido do meu corpo? Exercitando, atividade física, me cuidando. Tem crente que não consegue nem dobrar o joelho para orar, porque se dobrar não levanta mais, porque não cuida do corpo dele. Tem pessoas, por exemplo, que estão dando mau testemunho, comendo à solta, pessoas morrendo jovens porque não estão se alimentando corretamente. Então tem que cuidar do corpo. O corpo é o templo do espírito. Cuide da alma também. Como é que eu cuido da minha alma? Lendo, trabalhando. Martinho Lutero dizia que a mente vazia é a oficina de Satanás. Então eu tenho que ocupar minha mente com coisas boas, né? Com coisas que vão edificar. E como é que eu cuido do meu espírito? Através da oração,
do jejum, da adoração, o culto. Eu preciso cultuar a Deus de forma individual e forma coletiva. Tem 2 tipos de culto, o culto individual e o culto coletivo. Enfim, eu tenho que fazer a minha parte enquanto eu estou aqui nessa terra. Cuidando da minha família, cuidando do meu filho, cuidando da minha esposa, vivendo. Então tem tanta gente só pensando no céu que está se perdendo na terra. É aquela desculpa, né? Não vejo a hora de ir para o céu, de chegar no céu, jogar conversa fiada com os anjinhos, tomar suco de laranja, ficar lá descansando. E tem gente que pensa que vai para o céu só para cantar. Se você ler Apocalipse 1,6, diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Vamos ter funções no céu. Nós vamos trabalhar na eternidade futura. Nós vamos ter funções, exercícios, atividades. Não vai ser só. Não vai ter o cansaço. Maçã, não é só comer maçã, não. Nós vamos ter funções na eternidade futura. É o que a Bíblia nos aponta. Perfeito. Nossa, cara, você trouxe algo que eu achei bem interessante aí em relação à questão da alma. Então, no caso, a alma e espírito tem uma diferença aí, né? Tem. A alma, no caso, seria o quê para a pessoa? Seria, representaria o quê? Estado de espírito, personalidade? Como é que seria? Na minha concepção, alma e espírito foram criadas juntas. Se você ler lá em Gênesis 2, versículo 7, diz lá que Deus pegou o pó da terra e do pó da terra ele formou o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quando ele soprou, sopro é pneuma em grego, é vento, por isso que existe pneu. Pneu. Que é vento. É vento, entendi. Né? Porque espírito em grego é pneuma, vento, sopro. É o espírito. E na hora que ele soprou nas narinas, se tornou alma vivente. Então espírito e alma foram criados juntos, estão cimentados e não se separam. O que acontece? A alma é a sede da nossa personalidade. E tem uma revista da Escola Dominical, comentada pelo pastor Elianai Cabral, que ele disse assim: o espírito é a energização da alma. São 2 entes que nós temos em nós, que são diferentes, porém estão cimentados, colados, unidos, conjugados. A alma é a sede da nossa personalidade. O que significa isso? Eu penso, eu decido e eu sinto na minha alma. O ser humano é alma. O Jairo, o Jonatas, é alma. É uma alma em um corpo humano com um espírito humano. É uma alma humana em um corpo humano com um espírito humano. O que acontece? A nossa alma é a sede da nossa personalidade. Inclusive, quando você lê a Bíblia não foi escrita no Brasil, no mundo ocidental. A Bíblia foi escrita no mundo oriental. E a alma, para Salomão, por exemplo, a alma é sinônimo de coração. Na linguagem bíblica, é sinônimo de coração. Por isso que Salomão fala em Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É na tua alma que tu decide, que tu pensa, que tu sente. Agora, o que é o espírito? O espírito é aquela região do nosso ser que nós temos a sensação de algo maior do que nós. É por isso que quando você lê um versículo da Bíblia, você chora. É por isso que quando tu está escutando um hino, você chora. É por isso que quando você começa a cantar algum louvor, seja na tua casa, seja na igreja, seja onde for, a lágrima desce. Porque tem algo no nosso ser que é chamado espírito, que nos dá a sensação de Deus. É por isso que em Romanos 8,16, Paulo disse que Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito é essa região do nosso ser que nos conecta com o mundo de Deus. É por isso que alguém pode falar: eu não sou religioso. Tranquilo, meu amigo, depende do que você está falando. Porque todo ser humano tem uma coisinha chamada espírito. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Até o ateu. Até o ateu acredita em alguma coisa.
Teve até um ateu que disse, né? Eu sou ateu, graças a Deus eu sou ateu, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Então até a pessoa que diz que não acredita em alguma coisa, ele tem uma crença, ele tem uma fé. Eu acho que eu vi algo relacionado, um estudo, mas ele era um estudo isolado, né? Então, tipo assim, muita gente não levou a sério de que assim, os ateus que foram pegos para serem estudados, eles tinham, na verdade, uma experiência onde eles culpavam a Deus por alguma coisa que acontecia e eles decidiam, através daí, não acreditar em Deus. Exatamente, para tentar justificar a sua incredulidade. Mas tu usou a palavra certa. Experiência. Não existe vida cristã sem experiência. Na verdade, não existe vida sem experiência, né? Mas, por exemplo, eu vou citar um caso. Em Belém, eu morava em Belém, aí tinha um rapaz que ele não acreditava que Jesus é Deus. Inclusive, ele recebia visita de grupos religiosos na casa dele, ensinando que Jesus não era Deus. Aí um colega meu da igreja, sempre ficava discutindo com ele, eu falei para ele, assim, meu amigo, né? Rodrigues, não discute não com César. Ele só vai acreditar que Jesus é Deus no dia que ele tiver uma experiência. Passou um tempinho, o irmão do César estava na UTI. Aí ele dobrou o joelho lá no hospital e disse, Jesus, se tu é Deus mesmo, se tu és Deus, cura o meu irmão. Foi bate pronto. Jesus curou ele na hora, o rapaz. Experiência. Não existe vida cristã sem experiência. Não existe salvação sem experiência. A palavra experiência em grego é empiria, que significa ser atravessado. A pessoa que tem uma experiência com Deus, ela é atravessada por algo sobrenatural. É por isso que não existe cristianismo sem sobrenaturalidade. Não tem como ser cristão sem acreditar no sobrenatural. É por isso que tem algumas teologias que não servem para nós. Tem algumas teologias que não servem para nós, porque são teologias antissobrenaturais, racionalistas, sensacionistas, que não acreditam no sobrenatural. Que se alguém chegar e dizer, olha, Jesus me curou, não, isso aí não foi Jesus, não. Esse tipo de teologia não serve para nós que somos pentecostais. Porque nós que somos pentecostais, a nossa teologia é diferente. A gente acredita no sobrenatural. A gente acredita em coisas que vão além da nossa razão. A gente acredita em milagre. O meu irmão, posso citar o caso do meu irmão, Jonas. Meu nome é Jonatas, meu irmão é Jonas. Ele é mais novo do que eu, 4 anos. Por volta de 1996, a gente estava atravessando uma via principal em Belém, um sábado à tarde, por volta das 2 da tarde, e o meu irmão, precipitadamente, saiu correndo na via, uma moto pegou ele, bateu, e ele morreu ali. Meu irmão estava morto ali, naquela avenida, lá em Belém. Ele ficou todo encolhido e os ossos quebrados, praticamente. Uma picape atravessou, minha avó estava com a gente, colocaram ela no banco do carona. Eu lembro do rapaz que vendia rosquinha, que pegou meu irmão e colocou no colo dela, morto. E eles foram embora para o pronto-socorro. Minha avó foi clamando. No meio da viagem, meu irmão voltou. Tanto que quando chegou no pronto-socorro, o médico disse, olha, infelizmente não vai ter mais jeito, mas a gente vai fazer o nosso trabalho. E meu irmão está bonzinho até hoje. Jesus ressuscitou meu irmão, curou meu irmão. Ou seja, não existe vida cristã sem sobrenaturalismo. A própria Bíblia é um livro sobrenatural. Eu costumo dizer que Jesus não é normal. Nada em Jesus é normal. A Bíblia diz assim, e uma virgem conceberá. E desde quando virgem concebe? Já é milagre. A concepção de Jesus já foi milagre. Então tudo em Jesus e tudo que envolve Jesus é milagre, inclusive a fé cristã. Confundindo os sábios, no caso. Confundindo os sábios. Então, onde é que eu quero chegar? Existem 2 lógicas. Existe uma lógica cartesiana e existe uma lógica da fé. Se eu for tentar usar a lógica cartesiana racionalista para tentar explicar o sobrenatural, meu amigo, eu não vou conseguir. Vai ser uma religião sem milagre, sem sobrenatural. Só que a lógica da Bíblia não é a lógica cartesiana racionalista. A lógica da Bíblia é a lógica da fé. É a lógica da fé. Se você olhar os personagens da Bíblia, todos movidos pela fé. Abraão, Isaac, Jacó,
Esposa de Abraão, estéril. Esposa de Isaac, estéril. Esposa de Jacó, estéril. As 3 matriarcas não podiam ter filhos. Sara, Rebeca, Raquel. E Deus abriu a madre delas e elas se tornaram mãe de filhos. Então a lógica de Deus não é a nossa lógica. É por isso que a lógica da Bíblia é a lógica da fé. Então quando alguém fala assim, prova que Deus existe, eu não tenho que provar nada para ninguém, não. Ou tu crê ou tu não crê. É opção, né? É opção. Nós não temos que provar para ninguém que Deus existe. É você que tem que provar para mim que Ele não existe. Mas a pessoa só vai ter a noção que Deus existe na hora que tiver uma experiência com Ele. Uma experiência direta. Lembra de Saulo de Tarso? Terrorista, poliglota, inteligentíssimo, fazia parte do grupo mais radical de Israel, que era o grupo dos fariseus. Pediu autorização para ir no país vizinho, na Síria, para ir perseguir os crentes e prender os crentes. Lá em Atos, capítulo 8 e capítulo 9, diz que ele respirava ódio, ira. Ele pensava que estava fazendo a obra de Deus. E quando ele estava em viagem, por volta do meio-dia, um clarão veio na direção dele. E ele, caiu no chão. A Bíblia não diz que foi do cavalo. Está por minha conta. Eu que arrisco dizer que ele caiu do cavalo. Só que na hora que ele caiu do cavalo, já caiu crente. E na hora que ele caiu do cavalo, aí Jesus falou com ele: Saulo, Saulo. E ele disse: quem és, Senhor? Já chamou Jesus de Senhor. Convertido. Porque o próprio Saulo vai depois escrever aos Coríntios que ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então eu costumo dizer que ele já caiu crente. E todo crente em Jesus um dia já caiu do cavalo. Já teve uma experiência com Deus. Ele foi atravessado por uma experiência. Então, não existe fé cristã sem experiência. Perfeito. Você não mudando muito de assunto, mas você falou sobre Israel, né? E voltando um pouco pro assunto, né? Que é o tema. Hoje a gente tem uma situação de guerras e rumores de guerras, né? No nosso mundo. Né? Algo que também isso me incomoda um pouco, porque você trouxe muito ensinamento aí. Inclusive eu acho que eu me identificava mais com uma pessoa que se espantava com os sinais, entendeu? Sem entender direito como funciona o reino de Deus. Mas na sua visão, a questão de Israel está na situação que está hoje, né? Estamos mediante a muitas mudanças globais, né? Mudanças de presidente, promessas de mudanças bem radicais que podem e muito afetar Israel. A gente, como cristão, a gente pode olhar para isso como um sinal de que o reino dos céus vai se concretizar, ou talvez a gente possa ter que esperar mais. No seu ponto de vista, como que seria isso daí? Peraí, deixa eu fazer algumas considerações. Primeiro, existem 13 escatologias, como eu falei agora há pouco, né? Uma escatologia cristã, uma escatologia judaica, uma escatologia gentílica. Existem assuntos na Bíblia que é só para Israel. Existem assuntos na Bíblia que é só para a igreja. E existem assuntos na Bíblia que é só para os gentios. Por exemplo, se você pegar o sermão profético de Jesus, Mateus capítulos 24 e 25, ali nesses 2 capítulos está o sermão profético de Jesus, que é só para Israel. Ele trata ali sobre a vinda. Inclusive os discípulos perguntam: mestre, quando acontecerão essas coisas? E nos dá um sinal da tua vinda. O que acontece? A palavra vinda ali é parúzia em grego. Existe uma confusão na mente de alguns irmãos nossos que confunde vinda com arrebatamento. A palavra vinda em grego é parúzia, arrebatamento é harpazon. Harpazon são palavras diferentes. Vinda é uma coisa, arrebatamento não é vinda, é ida. Por sinal, você não encontra arrebatamento nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Você pode folhear os 4 evangelhos. Jesus não fala de arrebatamento, porque arrebatamento não é um assunto judaico, é um assunto cristão. É por isso que Paulo é quem trata sobre o arrebatamento na carta aos Tessalonicenses. Enfim, então lá no sermão profético de Jesus, quando ele vai responder essa pergunta dos discípulos,
Ele diz o seguinte: olha, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não vos assusteis, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. O que acontece? Jesus está descrevendo ali o período chamado Grande Tribulação. O próprio capítulo 24 fala sobre isso. Então, esse princípio das dores ainda não começou. Quer dizer que não estamos vivendo o princípio das dores. Era aí, por isso que eu precisei fazer essa consideração para chegar na tua pergunta. Não estamos vivendo o princípio das dores. Porque se eu falar assim, Jonatas, estamos vivendo o princípio das dores, você está dizendo que os selos do Apocalipse já foram abertos. Você está dizendo que já estamos vivendo a grande tribulação. Porque Jesus descreveu ali a grande tribulação, e ele diz mais, é um período que nunca houve, e depois desse período nunca haverá jamais na Terra. É um período único na história. Aí alguém fala assim, mas não estamos vivendo guerras para todo lado? Ucrânia, Rússia, guerra para todo lado, fomes, perseguição, sim. Mas aquele período descrito por Jesus é único na história, que ainda não começou, ainda não iniciou. Mas, e as guerras? E a fome? E as perseguições? Aí volta para o início da nossa fala. Pecaminosidade do homem. Guerras sempre tiveram na história. Fome sempre teve na história. Perseguições, inflação, né? Essa loucura sempre teve. Israel, por exemplo, Israel é aquele povo que sempre esteve envolvido em guerras desde a sua origem. Desde Abraão. O próprio Abraão se envolveu em guerras. Então, enquanto estivermos nessa realidade, vamos ter guerras, fome, perseguição, mortes. Porém, esse período descrito por Jesus ainda é para o futuro. Ainda não estamos vivendo o princípio das dores. Perfeito. Eu vou até fazer uma pausa aqui rapidinho, Sim. né? O pessoal que está acompanhando aqui, estão vendo que eu estou com um dispositivo aqui onde eu estou cortando as câmeras. Às vezes eu esqueço de cortar para mim na hora de fazer a pergunta, né? Eu sempre mantenho nele. É rapidinho que eu vou botar meu celular para carregar aqui. O negócio aqui já está pedindo para carregar. Deixa eu só achar Porque assim, se descarregar eu não consigo mais cortar as câmeras. Imagina. Então aí... É complica. Aí fica bem complicado. Perfeito. Deixa eu ver se vai carregar. Pronto, já sanei um problema aqui. Então, perfeito. Então, nesse caso, para quem antes estava acreditando que o período estava iniciando, então seria mais interessante examinar mais as escrituras para entender melhor, né? Porque eu vou ser bem sincero com você, eu estava acreditando que a gente estava vivendo os princípios das dores. Ainda não. E olha que eu já li Apocalipse uma vez e meia, né? Mas eu já vi que eu preciso entender mais um pouco. Então, no caso, partindo do seu ponto de vista, se não vivemos o princípio, então os sinais que a gente tem presenciado são rumores para o princípio, não em si para o arrebatamento. Seria Não, isso? Exatamente. O que acontece? Vamos por partes. A Bíblia tem que ser lida. Mas para ler a Bíblia eu uso métodos. E existem vários métodos. Dentro desse assunto que estamos tratando, eu vou trazer 2 métodos de leitura da Bíblia. O método dispensacionalista e o método aliancista. Por exemplo, qual a diferença? Dispensacionalista é o método que entende que Israel é uma coisa e que igreja é outra. O método aliancista entende que Israel e igreja é a mesma coisa. Então, dependendo do método que você utilizar, por exemplo, se eu utilizar o método aliancista, onde eu leio Israel, eu estou lendo igreja. E onde eu estou lendo igreja, eu estou praticamente lendo Israel. É por isso que tem gente que coloca a igreja na grande tribulação. Olha, a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que a grande tribulação não é um assunto de igreja. É um assunto judaico. No caso,
Israel em si é lá a região, né? Assim, não é... Porque quando a gente lê, realmente, você falou, a gente entende como se fosse Israel, eu sou Israel, igreja, então... Outra coisa, meu amigo, quando a Bíblia fala de Israel, tem pelo menos 4 concepções diferentes. Israel enquanto nação, Israel enquanto povo étnico, o Israel, vamos dizer assim, enquanto território, e o Israel espiritual, que é aqueles que acreditam no mesmo Deus de Abraão, como está lá em Romanos capítulo 9. Paulo fala que o verdadeiro israelita é aquele que crê no Deus de Abraão. Enfim. Só que, quando eu vou para a Bíblia, eu tenho que entender que igreja é uma coisa, Israel é outra, dentro da visão dispensacionalista. Se a gente for para o livro do Apocalipse, a chave da Bíblia é o livro do Apocalipse. O versículo central do livro do Apocalipse é o capítulo 1, versículo 19, perdão. Jesus disse assim: João, escreve as coisas que você viu. Escreve as coisas que são. E escreve as coisas que hão de acontecer. Então perceba que Jesus, ele, de forma didática, separou em 3 partes o Apocalipse. João, escreve as coisas que você viu. E o que foi que João viu? É o que está no capítulo 1 do livro. Ele viu o Cristo ressurreto. O capítulo 1 diz que ele estava no dia do Senhor, domingo, né, possivelmente, e ele ouviu uma voz muito forte, como de trombeta. Ele se voltou para ver quem falava com ele. Aí quando ele se volta, ele vê o Cristo ressurreto. Cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, né? Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, seus pés como latão reluzente. É o Cristo glorificado, foi a visão dele. Aí Jesus disse: João, escreve as coisas que são. Aí entra os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que do capítulo 4 para frente não se cumpriu nada. Capítulo 4, versículo 1 está escrito lá: Jesus diz: João, sobe aqui. Ele viu uma porta aberta no céu, né? João, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois dessas. Então tudo em Apocalipse, no capítulo 4 para frente, não se cumpriu nada. É tudo futuro. E tem mais um detalhe: nos 3 primeiros capítulos aparecem 19 vezes a palavra igreja, 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 igreja. Do capítulo 4 para frente, procura igreja na terra. Não aparece mais a igreja na terra. Essa é a visão dispensacionalista, é o método dispensacionalista. Mas isso quer dizer que se a igreja não está nesse futuro, ali seria um ponto onde a igreja não estaria mais na terra. Curiosidade: capítulo 4 aparece pela primeira vez um grupo no céu, os 24 anciãos. E a palavra ancião em grego é presbíteros. Presbíteros. E quem são os presbíteros no Novo Testamento? São anjos? Não, são pessoas com coroas na cabeça. Quem que recebeu a promessa de coroa na cabeça? Fala que eu não sei. E os 24 anciãos vestidos com vestes brancas, quem foi que recebeu promessa de vestes brancas? A igreja. Outra coisa, se você vai ler várias vezes do capítulo 4 em diante do Apocalipse, que não se cumpriu nada, é tudo futuro. Você vai ver, por exemplo: e vi uma grande multidão no céu que dizia aleluia, glória a Deus. E viu o barulho de grande multidão no céu louvando a Deus. Então, enquanto as coisas estão se desenrolando na terra, tem um povo no céu dizendo aleluia, glória a Deus, adorando a Deus. E um ponto dentro da teologia dispensacionalista ensina: esse povo só pode ser a igreja. O que acontece, meu irmão? No capítulo 5 aparece o livro selado, com 7 selos. Um livro escrito por dentro e por fora. É a primeira vez que aparece na Bíblia esse livro. A pergunta é: qual é o conteúdo desse livro? Tem mais: quando João viu o livro, ele perguntou: e esse, quem é que vai abrir? Aí, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se encontrou alguém digno de abrir o livro. Aí o ancião diz: mas o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir o livro. Então, qual é o conteúdo desse livro?
É o capítulo 6 em diante. É tudo que está escrito no capítulo 6 em diante. O primeiro selo vai ser aberto. Quem é que autoriza a abertura do primeiro selo? O próprio Cordeiro, o próprio Cristo. Aí eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Quando Jesus autoriza a abertura do primeiro selo, o que aparece? Cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo amarelo. Quinto selo, as pessoas que vão morrer, está lá Apocalipse 6, pelo testemunho da palavra no período da grande tribulação. Ó, cavalo branco, cavalo vermelho, preto, amarelo. E as testemunhas que serão mortas pela pregação do Evangelho. Se tu voltar lá no sermão profético de Jesus em Mateus 24, que eu acabei de mencionar, Jesus disse: olha, não vos acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque surgirão muitos dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o cavalo branco. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olha o cavalo vermelho. E fomes acontecerão, passarão fomes. Cavalo preto, que é a fome. E o quarto, o amarelo, pálido. É o único cavaleiro que tem nome lá em Apocalipse 6, que é a morte. Então, os 5 primeiros selos do Apocalipse se encaixam perfeitamente no sermão profético de Jesus de Mateus 24. Porque é o mesmo período. Grande tribulação em Mateus 24 e Apocalipse 6 em diante começa o período da grande tribulação. Que no capítulo 13 aparecem as duas bestas, que será possivelmente 2 grandes governadores mundiais, né? Porque a besta no capítulo 13 que vai sair do mar, e o mar ali representa as nações, os povos, a confusão dos povos. É daí que vai sair, das nações vai se levantar um grande governador mundial. É uma questão muito simbólica, né? Porque a gente está tendo esses casos de drones, né? Aí, sinais de drones. E teve uma cena que foi eles entrando no mar, né? Perfeito. Aí muita gente associou aquilo ali como se fosse a vinda possivelmente a vinda da grande besta, porque ela viria do mar. Só que você falando agora é uma questão de simbologia, né? Quando se trata dessa questão de falar, às vezes, mar, falar, sei lá, comparar com alguma outra coisa. Aí que entra o método de leitura da Bíblia, porque eu falei do método dispensacionalista, o método aliancista, e tem um terceiro método literalista, e tem um quarto método de leitura da Bíblia. Isso a gente aprende num curso de teologia, né? Isso a gente aprende no curso de teologia. É um método, por exemplo, é um método alegórico. Tem muita gente que interpreta a Bíblia usando o método alegórico. Não, tirai a pedra. Não, pedra é o problema, são as lutas. Não, isso é o método alegórico. Então, nações ali, o mar, em Apocalipse 13, é um método, vamos dizer assim, figurado, como você falou. E o próprio capítulo 17 diz que as águas, os mares, são as nações, são os povos, são as línguas. O próprio livro explica o livro. Então, o próprio capítulo 17 explica o capítulo 13. O mar de onde vai sair a besta, o mar são nações, povos e línguas. Então, perceba que esse período que está sendo descrito em Apocalipse, do capítulo 6 até ali o capítulo 18, é esse período da grande tribulação, com a ausência da igreja. A igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é um assunto voltado para Israel. Deuteronômio capítulo 4, Moisés já tinha dito que nos últimos dias eles iriam passar por angústia. Lá em Jeremias 31 está profetizado que eles iriam sofrer o dia da angústia de Jacó. Obadias, Joel fala do dia do Senhor. O dia do Senhor é o julgamento das nações, dos povos. Então está tudo alinhado. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo disse que Deus nos livrará da ira futura, da ira vindoura. A igreja nunca... Por quê que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Por vários motivos. Por exemplo, a grande tribulação é a ira do Cordeiro sendo derramada. Está lá em Apocalipse capítulo 6. A ira do Cordeiro.
A igreja nunca esteve debaixo da ira do Cordeiro. A igreja está debaixo da graça do Cordeiro, não da ira do Cordeiro. Ou seja, existem várias escatologias e vários métodos de interpretação. Quando eu entendo essas coisas, aí a coisa começa a clarear. Aí os assuntos começam a clarear na minha mente. Aí eu vou compreender a Bíblia de forma mais tranquila, mais facilmente, né? Esses assuntos vão fluindo na nossa mente. Você falou algo interessante sobre tradução, né? Sobre arrebatamento e vinda. Isso, né? Isso a diferença. Eu li há um tempo atrás aí que antes, né? Você me corrija se eu tiver certo. Peraí que estão me ligando aqui. Mas agora eu não... Você me corrija se eu estiver errando aqui. Que antes, né? Naquela época, o vocabulário ele não seria tão completo como o nosso hoje, né? Tipo assim, não sei quantas palavras temos no português, 200 mil, enfim, mas naquela época lá existiam menos. Então, para a pessoa assim ter mais compreensão, poder distribuir bem a Bíblia, no caso teriam traduções ou alguma coisa, ou a pessoa realmente tem que buscar, não só através da Bíblia, também com estudos, também à vontade. Como é que funcionaria para a gente ter uma plena entendimento da palavra? A Bíblia, ela não foi escrita em língua portuguesa. Até porque a língua portuguesa, a nossa língua, o nosso vernáculo português, surgiu no século XII depois de Cristo. Esse português, né, que a gente herdou. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. A Bíblia não foi escrita nem em papel. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, hoje os crentes querem usar a Bíblia só no computador, só no celular, no tablet. Meu amigo, a Bíblia não foi escrita nem em papel. A Bíblia foi escrita primeiramente lá em pedras, cerâmicas, depois papiro, depois pergaminho. O papel foi descoberto por volta do ano 200 pelos chineses. Então nem em papel a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita na língua hebraica, o Antigo Testamento, né? E uns pedacinhos ali em siríaco ou aramaico. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. O melhor grego do Novo Testamento é o grego de Lucas, que é aquele grego clássico de Homero. Aquele grego clássico. O que acontece? As traduções foram acontecendo, as traduções foram ocorrendo. Hoje existem mais de 4.000 traduções da Bíblia no mundo. E a tradução para a língua portuguesa chegou. O que acontece? Eu preciso ter noções de grego e hebraico. Para quê? Para compreender de forma melhor, de forma mais acertada, o que a Bíblia quis dizer, o que a mensagem, o que o escritor bíblico quis dizer. Vou citar um exemplo. A palavra aleluia. A palavra aleluia é uma palavra hebraica. Quando você fala aleluia, você não está se dirigindo primeiramente a Deus. Quando o crente fala assim, aleluia, ele não está se dirigindo a Deus, ele está se dirigindo ao próximo. Porque a palavra aleluia significa louvemos ao Senhor. A palavra aleluia é um convite. Louvemos ao Senhor. Então, quando você diz glória a Deus, você está se dirigindo a Deus. Certo. Mas quando o crente fala assim, aleluia, ele está dizendo, louvemos ao Senhor, é uma palavra hebraica. Então, eu preciso ter uma noção disso até para que a minha fé, a minha prática cristã seja melhor, seja mais saudável, mais inteligente. Quer ver uma palavra interessante? A palavra amém. Se você perguntar na igreja, faça uma enquete depois, o que significa a palavra amém? A maioria vai dizer, assim seja. Não é. A palavra amém é uma palavra hebraica, que não tem tradução para a língua portuguesa. É uma palavra hebraica. Só que a palavra amém é um acróstico, é um acrônimo de 3 letras hebraicas. O que é um acróstico ou acrônimo, né? É você pegar as iniciais de uma palavra e formar outra. A palavra amém são 3 palavras em hebraico. Aleph, Mem e Nun. São
3 letrinhas. Aleph vem da palavra El, Deus, em hebraico. Mem vem da palavra Melech, quer dizer rei, em hebraico. E Nun vem da palavra hebraica Emuná, que significa fiel. Então, se tu juntar as 3, Deus é rei e é fiel. Então, toda vez que um crente fala amém, ele está dizendo Deus é rei e é fiel. Deus é rei e é fiel. Como se fosse uma confirmação. É um culto. Essas coisas têm que ser ensinadas em culto de doutrina, culto de ensino na igreja, Primeira vez escola dominical. Isso aqui é o básico. Essas coisas têm que ser ensinadas. Por exemplo, o que tem que ser ensinado em culto de doutrina? Teologia dispensacionalista. Muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, a gente não sabe, a gente não parou para entender o que é ser dispensacionalista. Israel é uma coisa, igreja é outra. Aí, como não é ensinado, aí vai dar um nó na mente dos irmãos. É por isso que o irmão vai discutir com outros irmãos de outras denominações e sai faísca. Porque pro de lá, Israel e igreja é a mesma coisa. Só que aqui, Israel e igreja são coisas diferentes. É a questão de método de interpretação. Enfim, é por aí. Nossa. Cara, isso foi uma bomba. Uma bomba explode o cérebro, né? É, porque eu tô parando pra pensar aqui no tanto que é profundo. É profundo. No tanto que é profundo, e você acabou de falar que trouxe o básico. É só o básico. Isso é o básico. Aleluia. É o que a gente mais fala. Não, eu não vou me esquecer mais disso. Aleluia. A gente não está se dirigindo a Deus, está se dirigindo ao irmão, porque é um convite. Louvemos ao Senhor. Aí quando a gente fala glória a Deus, a gente está se dirigindo a Deus. Cara, isso... E detalhe, não é glórias. Tem crente que fala assim, glórias a Deus. Está errado. Isso é até profanação. Porque é uma glória só. É um convite. Glória a Deus. Quando você fala glórias a Deus, você está falando que existem vários deuses. Glória. Quando você vai no Apocalipse, a palavra aleluia, se eu não me engano, aparece 28 vezes na Bíblia. Sempre no singular. Aleluia. Não é aleluias. Não é glórias. É glória. É aleluia. Que é um Deus só. Eu acho que eu preciso me abdicar mais nessas questões que tipo assim, eu não sou tão conhecido. Eu nasci em lar cristão, né? E minha base teológica, né, vem através da leitura bíblica, mas eu não sei nem que estilo bíblico eu estou lendo, porque tu me apresentou 4 aqui. 4 modelos de... 4 métodos. 4 métodos. Alguns, tem outros. E dependendo, né, a pessoa pode se encontrar em cultos onde a pessoa que dirige e traz a mensagem tem um modelo diferente. Uhum. Aí depois a gente tem outra pessoa que traz outro modelo diferente. Uhum. E acaba surgindo uma certa dúvida, né? Por isso que você trouxe até também essa questão de que alguns irmãos acabam entrando em contradição com o modo de pensar de outras pessoas. Sim. Cara, que top. Olha, eu queria muito poder estender essa conversa aqui. Deixa eu ver se tá na câmera certa aqui. Vou botar na câmera 3 aqui, ó. Gente, porque hoje eu tô cortando por aqui, viu? Tem meu amigo Jorge que tá ali. Jonatas, hoje foi muito produtivo que a gente trouxe hoje aqui. Inclusive, eu gostaria muito de estender. Quem sabe um próximo convite, se você tiver. Vamos marcar. Eu tô muito feliz com o que eu aprendi hoje aqui. E eu queria que você talvez deixasse alguma mensagem para quem assistiu esse podcast todo, né? O que ele poderia estar trazendo para ele, né? Através do que foi passado aqui, né? Levando para ele alguma dica, alguma mensagem, você pode passar para ele nessa câmera aqui, pode ficar à vontade. Diante de tudo que a gente conversou hoje, a mensagem central é: leia a Bíblia, mas leia de forma rigorosa, sistemática, mais detida. Alguém pode falar assim: mas eu só leio a Bíblia. Glória a Deus, isso é louvável. Só que para ler a Bíblia eu tenho que ter métodos, porque se eu usar um método errado, eu vou chegar num resultado errado. Eu preciso entender quais são os métodos de leitura da Bíblia. Porque se eu usar um método, por exemplo, eu sou crente pentecostal, então qual é o método de leitura que eu vou usar
eu sendo pentecostal. É um método que tenha 4 características, por exemplo: sobrenatural, continuista, sinergista e dinâmico. Porque se eu não usar esse método, eu usar um outro método, por exemplo, um método cessacionista, um método antissobrenatural, um método estático e um método que não é continuista, um método monergista, por exemplo, alguém fala assim: não, milagres não acontecem mais, curas não acontecem mais. Então a pessoa que usa esse método de leitura da Bíblia vai chegar num resultado ruim. É por isso que tem muitos crentes que estão perdendo a sua fé, que estão naufragando na fé, porque estão usando métodos equivocados da leitura da Bíblia. E isso quando lê a Bíblia. E detalhe, a pessoa que lê, ela vive mais, e vive bem, e vive com qualidade. Então falta para muitos evangélicos esse contato com a palavra de Deus. A gente não pode ser crente papagaio, ou seja, só repetir o que a gente ouve por aí. A gente precisa ir na fonte, mergulhar, analisar e entender o que Deus quer falar conosco. A boa pregação é aquela que Deus fala e a gente entende e obedece e coloca em prática. Então, essa é uma das mensagens dessa conversa de hoje. Jonathan, obrigado pelo convite. Já falei errado. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? De trazer esses ensinamentos. Eu, basicamente, vou levar muita coisa para mim. Eu acredito que você aí também de casa vai poder tirar alguma coisa de proveito desse podcast. E eu espero você no próximo programa, tá? Não se esqueça, tá? A gente tem um ponto marcado aqui e eu vou estar trazendo outra pessoa aqui para estar trazendo conhecimento pra gente. Então, vamos e é nóis.